Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 13 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 8, depois do 11 ao 14. Cristo se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e praticar o bem. Continua a enxurrada de bons aconselhamentos que São Paulo manda para seus filhos, em especial para Tito, que em Creta tem o papel de organizar a igreja, os cristãos. Ele quer que as mulheres idosas sejam mestras do bem, que os homens mais velhos sejam prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Que as esposas jovens saibam amar com doçura seus maridos, porque Cristo nos ajuda a abandonar a impiedade. Poderíamos dizer, a maldade do coração. Abandonam as paixões mundanas para viver nesse mundo com equilíbrio, justiça, santidade, piedade, ou seja, amor, afeto, temor de Deus. Da carta a San Tito. Carissimo, o teu ensino, porém, seja conforme à sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saiba ensinar aos jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, doces para os maridos, bondosas para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra só e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e que se dedique à prática do bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo tem consciência do mistério da encarnação. A beleza e a pureza de Deus devem se encarnar na nossa vida como aconteceu na Gruta de Belém. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações e com isso nós temos o sangue de Deus em nossas veias. Não há como continuar com o homem velho encrostado de paixões mundanas, de maldade, de impiedade. Precisa que a nossa conversão saia pelos poros da nossa pele, se irradie pelos olhos, pela boca, pelo corpo inteiro. Não há como a alma ser convertida e o corpo não. Não há como o coração se incendiar por Deus e a nossa mente procurar maldade ou se permitir coisas erradas ou perigosas no sentido do pecado. Não há como ser de Deus e contemporaneamente tolerar os famosos pecados de estimação em nossa vida. Estamos convencidos que é bom adorar, mas nunca encontramos tempo para fazer isso. Estamos convencidos que é bom rezar o terço, mas nunca encontramos tempo para rezar, sobretudo em família. Estamos convencidos que é bom partilhar profundamente com os irmãos, mas nunca fazemos isso. Estamos convencidos que é bom dar o dízimo para Deus, mas nunca o fazemos. Sempre encontramos desculpas.
Neste mês as contas estão atrasadas. Encontramos um jeitinho em tudo. E não percebemos que o jeitinho é o laço do demônio que nos puxa para baixo. Quando menos você espera, você se encontra no inferno da tua vida passada e arrisca um inferno eterno. A beleza da fé se traduz nos bons aconselhamentos de São Paulo. Não se trata de uma filosofia de vida, mas da expressão forte da salvação que Jesus operou em nós. O milagre de Belém, de Cristo que nasce nas nossas grutas interiores, é contínuo em nós, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação aos homens. Por isso, os mais velhos conseguem ser sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Por isso as mulheres idosas não são mais escravas do vinho, encontram em Deus seu consolo. Não são fofoqueiras nem caluniadoras, mas como Maria, sabem se recolher em seu coração e viver constantemente em oração. Por isso as jovens esposas sabem cuidar com amor e carinho do seu marido e dos filhos, sabem ser prudentes, castas, boas esposas e mães de família, dóceis, bondosas, sabem oferecer um bom testemunho para todos os que olharem para elas e suas famílias. Pela graça de Deus que opera em nós, os jovens conseguem ser ajuizados, moderados, sábios, prudentes. E o coordenador da comunidade consegue ser ponderado, verdadeiro, de uma palavra só e não dupla, irrepreensível. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação aos homens. A graça de Deus que nasceu em nós nos ensina a abandonar de verdade a impiedade, a abandonar as paixões mundanas e a não permitir mais que a erva daninha entre em nós. Irmãos, bem sabemos que uma casa, por quanto bonita seja, quando não é habitada, em breve se estraga, o mato começa a tomar conta do telhado, se enraiza nas rachaduras, as trepadeiras escalam as paredes e em poucos anos a casa cai aos pedaços. Assim acontece da alma que não é habitada constantemente por Deus. Devagar as velhas paixões mundanas tomam conta. É o que antigamente explicávamos com o exemplo do avião. Avião que não voa em frente, precipita. Avião parado, precipita. Na vida espiritual, não somente não se pode voltar atrás, mas não se pode nem parar um segundo, porque um avião que pare um segundo logo precipita e mata centenas de pessoas. A graça de Deus que existe em nós se manifesta na nossa vida de equilíbrio, justiça, santidade, amor ativo a Deus e aos irmãos. Pensa que coisa interessante, fala São Paulo. A graça te dá equilíbrio. E quanto precisa de equilíbrio nesse mundo em contínuo estado de terremoto força 10, onde todo mundo balança que nem bêbado. Pois bem, irmãos, muito teria ainda para falar, mas vamos deixar que esta leitura fale sozinha aos nossos corações. Caríssimo, o teu ensino, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saiba ensinar aos jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, doces para os maridos, bondosas para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra só e irrepreensível,
para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e que se dedique à prática do bem. Vamos dedicar um minuto para anotar as palavras ou as frases que mais nos provocam a conversão. Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos ajude a colocar em prática pelo menos alguns desses preciosos aconselhamentos de São Paulo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar melhor em como podemos vivenciar esse nosso propósito em cada hora desse nosso dia.
praticar o bem. Paz e alegria a todos. Deixar a graça de Deus fluir em nós. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.